Bom, nós temos agora a nossa última sessão, a última subseção, na verdade, da sessão de exemplos, né, em difusão de calor. E aí eu escolhi esse exemplo de difusão e advecção uniforme, ou seja, é um exemplo que tem difusão e advecção de calor sobrepostas, tá? E a difusão está ocorrendo na direção do movimento, na direção da advecção. Então, vamos considerar esse sólido, que é uma chapa, que se move a uma velocidade v constante e está submetida à seguinte condição de contorno térmica, certo? Essa chapa ela está sendo puxada, né? Ela tem comprimento infinito, né? E largura infinita também. A única dimensão relevante é a sua espessura e ela é puxada com uma velocidade constante v, né? Para a região de x negativo, essa região aqui, né, as fronteiras superior e inferior são isoladas termicamente, certo? E aí lá no menos infinito, a temperatura é uniforme e igual a T0, certo? Mas à medida que a placa é puxada, né, a placa infinita é puxada, na região positiva, de x positivo, existe um fluxo térmico aplicado constante, Q0, tanto na parte superior quanto na parte inferior. É como se fosse uma laminação, certo? É a laminação daquela chapa num determinado trecho. Ela é diabática, quando ela adentra uma região não adiabática, ocorre a imposição de um fluxo de calor Q0. Tá? Então, essa placa, eu tinha dito que ela é infinita na direção Z, normal ao papel, mas ela tem, na verdade, podemos considerar uma largura B, né, nessa direção normal ao nosso papel aqui, a tela, né, a espessura delta, como a gente tinha falado, de modo que a área da seção transversal é B vezes delta e o perímetro é aproximadamente igual a 2b, porque ele é 2 vezes b mais delta, mas aí o b é muito maior que delta, então é praticamente igual a 2b. Tá? Então, tudo que a gente tinha falado aqui, né? Para x menor que zero é adiabático, para x maior que zero é aplicado um fluxo de calor constante na parte de cima e na parte de baixo. Né? E a temperatura T0 é uniforme para x muito inferior a zero. Tá? Para o x negativo aqui atrás, nesse reservatório, digamos assim. Tá? Então, as hipóteses que a gente vai fazer para resolver o problema são as seguintes. Né? Nós vamos admitir regime permanente, certo? A velocidade v com que ela é puxada é constante, não tem nenhum efeito de capacitância térmica, nada, né? E a resistência térmica na direção y aqui dentro da chapa é desprezível, tá? De modo que é razoável supor que a temperatura vai ser uniforme na área e, portanto, vai variar somente com a direção x. Vai ser só uma função de x. Tá? É como se fosse uma letra que está sendo estrudada, certo? Tá? Uma letra que está sendo estrudada e tem em cima do efeito difusivo, tem um efeito advectivo também, e é exatamente a competição entre esses dois efeitos, difusão na direção x e advecção na direção x, é que a gente vai querer explorar aqui. Tá? Então, aplicando um balanço de energia no volume de controle de espessura dx, né, nós temos a seguinte configuração aqui. Tá? Nós temos a espessura dx do volume de controle, né? Aqui o Q0 entra por cima, né? Entra por baixo também, mas eu não desenhei por simplicidade. E nós temos as taxas aqui de energia, certo? Então aqui nós temos um Qx que entra, um Q em x mais um dqx que sai. Aqui a advecção entrando, né? Aquela movimento macroscópico do meio, a parcela advectiva, então ρ vezes A vezes V é como se fosse uma vazão, certo? Uma vazão, um fluxo de massa vezes uma área, e carregando entalpia para dentro desse volume de controle. E aqui a variação, né? Um
vezes V vezes H, mais a sua variação infinitesimal ali, certo? A gente cansou de fazer isso anteriormente para volume de controle infinitesimal, tá? E aí, aplicando o balanço, né, o que entra é igual ao que sai e tal, nós temos um dqx mais um d de ρAVH, H aqui é uma entalpia, certo, né, daquele meio, é igual ao aporte de energia pela fronteira, certo? Tá? Então, é o Q, duas linhas, né, que é imposto lá em cima e lá embaixo, perímetro dx. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Duas coisas. Dividimos por dx, tá? Dividimos por dx e também já substituir o fato de que o produto ρA vezes ρAC vezes V é constante, então ele sai para fora dessa operação diferencial. E o DH é simplesmente CdT, certo? A entalpia é C vezes dt daquele, o que seria um fluido, né, incompressível, aquele meio material que se desloca, tá? Então, ficou isso aí, tá? Eu tenho uma parcela difusiva, uma parcela advectiva e o calor entrando pela fronteira aqui, tá? Imaginando K constante, substituindo a lei de Fourier, nós temos o fluxo de calor na direção x é igual a menos K dt dx. Então, a equação diferencial fica uma equação com uma derivada segunda. Eu já estou dividindo pelo menos K aqui, já para acertando o sinal também, né? Uma derivada segunda de t, um termo aqui que tem uma derivada primeira de t, e o termo que sobra ali, tá? Da transferência de calor pela fronteira. E aí, então, só para dar uma arrumadinha na casa, K sobre ρC é a difusividade térmica, né? AC sobre P vai dar delta sobre 2, que é o comprimento característico. Então, a nossa equação, ou o nosso sistema de equações, acaba ficando dessa forma, tá? Eu tenho uma equação que eu já estou dizendo que é a mesma equação, mas ela sem o termo fonte, ela vale para a região de x negativo, certo? Tá? Eu não tenho o fluxo de calor imposto é zero, e na região de x positivo, eu tenho aquele fluxo de calor entrando, certo? Tá? Que é o termo fonte da nossa equação. Aqui acabou ficando cortado um pouquinho, mas eu coloquei 1A, B. Tá? Então essa equação aqui é a equação 1A, essa equação aqui é a equação 1B. Tá? E nós temos como condições de contorno, né, as seguintes expressões. Isso é bem interessante, são as condições de contorno para esse problema, tá? Dessas equações. Acho que vai dar para mostrar tudo aqui. Bom, essas três primeiras são óbvias, tá? Eu tenho temperatura, e aí no domínio 1, né? Em menos infinito é igual a T0, que foi dito inicialmente. A continuidade é outra equação, outra condição de contorno já. A continuidade de temperaturas em x igual a zero, certo? Porque é o mesmo meio, né? O mesmo meio material. E também a continuidade de derivadas, né? Porque isso vem da continuidade de fluxos, né? A gente aplicou um acoplamento de energia em x igual a zero, mas é o mesmo meio material. Então a condutividade térmica cai fora, corta dos dois lados. Então nós temos três condições de contorno para resolver essas equações. Está faltando uma, e essa uma é exatamente essa daqui de baixo. Tá? Ela é um pouquinho mais difícil de entender, mas com um pouquinho de raciocínio, de reflexão, a gente consegue compreender o que ela está querendo dizer. Está dizendo que o seguinte, quando o x vai para infinito, o T2 é proporcional a x, né? Ou seja, a temperatura longe do zero, no meio 2, x positivo, cresce linearmente com x, tá? É proporcional a x. E isso faz todo sentido porque o fluxo de calor é constante. Tá? Então, basta só, por exemplo, lembrar lá de convecção, transferência de calor, escoamentos internos, que para a condição de fluxo prescrito, a temperatura média de mistura, né, a temperatura média do escoamento,
cresce linearmente com x. Né? Isso vem do puro balanço de energia. Se eu imponho um fluxo de calor, né, uma taxa de transferência de calor por unidade de área que é fixa, a temperatura vai aumentar linearmente, certo? Tá? Isso é puro balanço térmico, tá bom? Então a gente pode usar essa expressão como condição de contorno. Se ainda for difícil entender isso, né, pensa o que seria então, né, se eu estou colocando calor num fluxo constante para dentro daquele material, como é que a temperatura ia mudar, né? Para onde que ia a temperatura? Se não crescer linearmente, tá? Para um fluxo constante. Tudo bem, se o fluxo variasse, pode ser que a variação da temperatura não fosse linear. Mas para um fluxo constante, né, é de se esperar que a temperatura varie linearmente, tá? E aí é sempre bom, né, como a gente costuma fazer, introduzir variáveis adimensionais. Então eu estou adimensionalizando aqui, né, o x. Como eu não tenho escala de comprimento na direção x, eu estou adimensionalizando pelo comprimento característico do problema, que é o delta sobre 2. Né? Então, estou substituindo aqui o dx pelo dx asterisco, né, 2. Aí vai ficar um delta sobre 2 ao quadrado. A mesma coisa aqui, né? Aqui já ficou um v sobre alfa, mas o delta sobre 2 cortou. E esse 2 sobre delta que aparecia aqui, cortava também, tá? Então, o que estou fazendo aqui, né, mais um passo, dar uma arrumadinha aqui, estou passando o alfa para cá, para multiplicar aqui o D2, T2 dx2, para que esse termo de primeira ordem fique vazio, né? E acaba aparecendo aqui, vazio quero dizer sem multiplicador, e acaba aparecendo um alfa multiplicando aqui também, tá? Então a equação está quase pronta ali, tá bom? E para finalizar, eu vou introduzir uma temperatura ou diferença de temperatura adimensional, né? E para isso é simples aqui, né? Como toda essa equação agora ela tem dimensão de temperatura, né? Fica fácil de ver aqui que ela tem dimensão de temperatura, porque nesse termo x é dimensional, então não tem dimensão de nada. A única coisa que tem dimensão é o T2. Então toda equação, se ela for dimensionalmente consistente, ela vai ter unidade de temperatura, né? Então eu vou pegar esse alfa Q0 2' sobre KV, que é a mesma coisa que Q0 2' sobre ρCV, né? Uma vez que o alfa se relaciona com K ali a partir do ρC, e vou dividir para ficar com 1 aqui, ó, olha só, na equação, nessa segunda equação. Tá? Então esse aqui tem unidade de temperatura e eu vou usá-lo para adimensionalizar a temperatura. E faz todo sentido porque esse é um problema em que não há uma maior diferença de temperatura característica, né? Porque o que está sendo imposto ali, na verdade, é o fluxo, é o Q0. Eu não estou impondo nenhuma temperatura máxima no problema. A temperatura máxima ela pode estourar a depender do quanto eu conseguir puxar aquela placa, certo? Tá? Então, isso aqui acaba sendo o denominador que adimensionaliza a temperatura, tá? Então a gente tem a equação 1A agora na forma dimensional vira essa equação aqui, né? E a equação 1BE vai vir essa equação aqui que é a 3B. E aparece um número adimensional que é esse PE aqui, que é o número de Peclet, e no clipe a seguir, já como a gente está chegando no final, a gente vai explorar fisicamente o seu significado. Tá bom, pessoal? Então vou pausar aqui para a gente poder passar para o próximo.